morta, morrida. Morrida. Ai, ai. Eu falei das coisas boas que essa internet traz pra gente, né? Tem coisas ruins, mas de ver. tem coisa boa de ver. Fabi, pode se apresentar, fica à vontade. Oi, Adri, doutora Adriana Fanaro, arigato. Obrigada pelo convite. Adorei a entrada triunfal falando de mim e do Alex. A boa notícia é que a Adriana se formou em 2004 e ela não mudou em absoluto. Eu não sei o que ela toma no café da manhã, nós estamos em 2020. E é esse mesmo sorriso carismático e simpático que sempre te acompanhou, né, Adriana? Acho que isso é o motivo pelo qual você consegue trilhar um caminho trazendo tanta gente contigo. E quando eu falei para o Alex de ti, ele localizou a Adriana Fanaro. Eu disse, sempre nós nos lembramos de ti sorrindo. Você sabe que eu tenho uma foto, ele foi o nosso paraninfo na formatura. Sim, ele me comentou isso hoje no café da manhã. E eu tenho uma foto com ele. Eu preciso pegar na casa da minha mãe, que eu tenho a foto, eu e ele, assim, ele entregando o canudo vazio, né? E aí eu falei, cara, eu preciso pegar para postar e te marcar para você mostrar para ele. Nós mudamos mais do que os nossos alunos, mas não tem importância. Vontade de apertar a Fabi, eu acho que sempre é uma vontade que as pessoas têm, né? Não vamos discutir os motivos pelos quais as pessoas têm vontade de me apertar. Mas, de qualquer forma, Adriana, prazer estar contigo. De fato, a internet, a pandemia acabou nos colocando numa situação de isolamento espacial. E que bom que não foi um isolamento social e que nós continuamos a nos manter conectados, não é? É uma alegria por vários motivos. Primeiro, por você ser colega de profissão, né? Mas acho que antes disso, porque a nossa jornada começou, de fato, na graduação, você sempre se apresentou como alguém muito gentil, muito sorridente, muito carismática, muito friendly. E acho que um dos motivos pelos quais se tem sucesso em consultório ou no atendimento com as pessoas, quaisquer delas, é o fato de você ter um olho no olho e um acolhimento, né? Você não me apresentou, mas você, salvo engano, pediu para eu me apresentar. Sim. Eu sou Fabiana Poltronieri, eu sou nutricionista. Eu atuo já há alguns anos na docência acadêmica, nos cursos de graduação e de pós em nutrição. Eu sou organizadora, junto com a Luciana Rossi, do nosso querido Tratado de Nutrição e Dietoterapia, da editora Gen. Que lindo, que lindo! Olha, vocês ficaram super bem juntos. E tenho, assim, um grande carinho por uma frase, inclusive, que a Luciana Rossi leu essa semana no Insta de alguém, mas que me identifiquei total, é que eu sou uma nutricionista apaixonada por ser professora e uma professora apaixonada por ser nutricionista. Então, fico muito confortável em estar com a Adriana, que é uma colega de profissão, uma queridona. Alex mandou um grande beijo, seu paraninfo. Já combinamos, pós-pandemia, um bolo de fubá com café. Gente, casa, né? Prestem atenção nisso. Eu vou na casa de Fabiana Poltronieri tomar café com bolo. Meus senhores, vocês ouviram isso? E não vai precisar lavar louça. Aguente os meus stories nesse dia. Mas aguente. Aguente seus stories. Então, assim, a minha trajetória é na área de alimentos e ética. Eu sou apaixonada por alimentos e a ética sempre esteve comigo desde a época da graduação, quando eu participava do centro acadêmico, dos colegiados de curso. Já na década de 90 havia os comitês de ética em pesquisa, o início de todo esse movimento. Então, eu me sinto muito confortável em tratar dessas angústias que são comuns para nós, né? E mais importante, que eu acho, é que parece um assunto de gente velha, né? Mas o que eu vou dizer... Ao longo do tempo, com o passar dos anos, nós percebemos que ninguém é infalível. Nós somos falíveis. Mas a grande questão... Ainda bem. É o que nos faz humanos, de fato, né? Mas a grande questão não é ser infalível ou falível. A grande questão é estar atento ao que nós fazemos.
e na falha buscar a correção. Sim. E eu queria começar te dizendo, te perguntando o seguinte: qual é a importância do código de ética para nós, para nossa profissão? Então, qual é por que eu tenho que levar tanto em consideração isso? Na sua opinião, por que o código de ética tem que andar embaixo do meu braço? Seja para qualquer ação que eu for fazer, para um stories que eu for fazer, para uma postagem, para uma fala com o meu paciente, para qualquer coisa, por que eu tenho que levar o código de ética comigo? Essa é uma boa pergunta, Adriana. E que bom que você fez de cara essa pergunta, né? Porque quando nós temos um código de ética, como você falou, no nosso caso, que nós somos nutricionistas, né? Nós temos o código de ética e de conduta do nutricionista. E o nosso código vigente, que foi publicado em julho de 2018, ele tem um adendo, a palavra conduta. Antes era um código de ética do nutricionista. Depois passou a ser um código de ética e de conduta do nutricionista. Acho importante essa palavra porque conduta vem de conduzir, de condução, né? De como eu me conduzo e trago uma identidade de nutricionista. Adorei a analogia. Por que eu tenho que estar com ele embaixo do braço? Tem gente que me diz assim, não, mas é uma questão ética, né? Eu morava num prédio que tinha um zelador que sempre dizia, ai, dona Fabiana, esse povo sem ética. Eles estacionam o carro tudo no lugar errado. E aí eu ia para casa pensando, gente, ele não sabe o que é ética, porque não... E anos depois eu percebi que eu estava completamente correto, porque ele estava se referindo a uma ética do cotidiano. De conduta. Uma ética de conduta vigente social, né? Se eu não estaciono o carro na vaga adequada, como eu vou me enxergar no outro? Quando eu estaciono o carro fora da vaga, é porque eu não me enxergo no outro. Porque a partir do momento que eu me enxergo no outro, eu penso, puxa, este estacionamento inadequado do meu veículo vai causar um transtorno, uma dificuldade e às vezes até a impossibilidade de outro carro estacionar. Qual é a relação que tem? Quando eu estaciono meu carro no lugar correto, eu observo uma ética do cotidiano, mas quando eu tenho o código de ética e de conduta do nutricionista, eu observo a ética de uma categoria. E aí o negócio pega porque quando eu, Fabiana, infrinjo o código de ética, eu afeto toda uma categoria. A Adriana é afetada, a Luciana Salles é afetada, a queridona que entrou aí, a Luciana, desculpa. E todos são afetados. Então, qual a importância, como você falou, de observar, de ter observância do código de ética, seja numa live, seja no consultório? É porque, uma vez nutricionista, eu identifico uma categoria. Não tenho mais opção de discordar no sentido da conduta. Uma vez ela estabelecida, construída coletivamente, como foi o código de ética, eu posso até no momento dizer, puxa, não concordo muito com isso, mas há um momento para não concordar. Que é o momento eu estava da construção do código. Eu participei de algumas reuniões, não consegui ir todas, mas de algumas eu participei. E é o que eu sempre falo para as pessoas, a gente teve essa oportunidade. Sim. Então, você teve a oportunidade, você teve o momento certo para você dizer que você não concordava. Sim, nós podemos até continuar discutindo, mas em absoluto essa discussão é pública no sentido de trazer alguma insegurança para a sociedade. Então, respondendo a tua pergunta de modo menos prolixo, o farol norteador da nossa profissão é o código de ética e de conduta. Eu faço sempre essa analogia que alguém me disse, gostei, mas é isso. Quando você está com uma embarcação em alto mar, é muito importante saber o caminho. Porque não basta a velocidade com que você desloca, com que você se desloca ao continente. Importa saber a qual continente você quer se deslocar. Então, se eu saio com uma embarcação de Santos, eu preciso saber se eu estou me deslocando ao sul das Américas, se eu vou à Europa, se eu vou aos Estados Unidos. Decidir a velocidade. O código não é uma receita de bolo. 3 xícaras de...
Não, ele depende de uma interpretação. É interessante que quando eu comecei a estudar ética, Adriana, eu usava muito um termo assim, olha, não é preto no branco. Nós temos essa expressão em português, né? Quando nós dizemos Sim. o preto no branco, é a tinta preta no branco do papel. Né? Preto no branco, é que está escrito, aí nós combinamos isso. A ética, tem gente que diz assim, não, porque a lei é preto no branco. A lei e a ética são cinzas. São 50 tons de cinzas. Vou dar um exemplo, não na área da ética deontológica do nutricionista, mas vou dar um exemplo, por exemplo, na área criminal. Estamos em tempo de pandemia, todo mundo assistindo streaming com séries de assassinatos. Vamos dar um exemplo. A pessoa chega em casa e comete um crime, há uma infração diferente se foi premeditado, se não foi premeditado, se foi por um motivo torpe, se deu direito à defesa, mas o crime é o mesmo. O final foi o mesmo. Né? Dei um exemplo triste, mas vamos dar um exemplo feliz. Eu tenho um nutricionista que infringiu o código de ética, né? Mas ele houve um descuido, ele fez uma postagem inadequada, aí o conselho orienta, olha, essa postagem não está adequada. Qual é a reação que se espera? A reação que se espera é que eu diga, valeu, obrigado. Não é? Por quê? Porque o conselho ele tem uma ação orientativa de fiscalização e disciplinar. Então, respondendo, o Código de Ética é um farol, ele nos indica para onde ir. E ele nos traz a capacidade de interpretação. Mas na interpretação, assim, não, eu interpretei que eu posso. Eu posso, digamos que coffee seja uma marca, e eu estou aqui com a Adriana fazendo uma live e disse, gente, eu não faço propaganda, mas eu estou aqui com a marca do coffee, da minha marca. No esqueminha. Nutrimia. Eu não posso vincular a minha imagem, meu nome a uma marca, digamos. Mas houve um descuido e eu posei numa foto na live com a Adriana com uma marca. E o conselho me avisa. Eu digo, puxa vida, de fato é verdade. Né? Mas daí quando você observa toda a linha do tempo, da minha timeline, do meu Insta, você percebe que aquilo foi um descuido. Ao passo que você pode... Né? Ao passo que você pode entrar na mídia de algum profissional e ver que não foi um descuido, que é uma rotina. E aí eu posso errar, porque eu me descuidei. Eu posso errar, eu sou falível, mas eu tenho o dever de me desculpar. De me desculpar e corrigir, sobretudo. Gosto de uma frase, acho que é do Pablo Neruda, que diz, né, que nós somos livres para as nossas decisões, mas escravos das consequências, né? Sim. Nós temos que estar atentos a isso. E aí você tocou num assunto muito, muito importante, e eu acho que eu nunca te contei isso, eu vou te contar ao vivo. Uma vez, alguém te marcou numa publicação no Facebook, né? Ainda não tinha nem Instagram, eu acho. Ou pelo menos Sim. Eu não tinha Instagram. E aí você respondeu, não muito delicadamente nos comentários, porque a pessoa estava te marcando numa postagem de uma blogueira ou de alguma coisa que estava infringindo o código de ética do nutricionista. Sim. E aí você fez um comentário que ficou tão na minha cabeça que eu nunca mais esqueci, que é dizer assim, não coloque a responsabilidade no conselho de fiscalização. Não me marque nessas postagens. Todos nós somos fiscalizadores, né? Não lembro exatamente como que você colocou. Todos nós somos da RN3, eu coloquei. Isso! Então é isso que eu queria que você contasse isso para as pessoas, porque quando as pessoas falam assim para mim, mas fulana, não sei o que, eu posso denunciar para o conselho? Aí eu falo, diz a Fabiana que você é o conselho. Então eu acho que você pode agir. E aí a pessoa fica, como assim? Eu falei, não sei, eu vou chamar ela mesma explica. Explico, assim, eu fui conselheira titular do CRN3 de 2014 a 2017, na primeira gestão com a presidência da doutora Silvia Cosolino, e depois nós nos reelegemos numa gestão de 2017 a 2020, que finalizou em fevereiro de 2020, entrou agora uma nova gestão, cuja presidente é a doutora Nina. Naquela ocasião dessa postagem que você se refere, alguém observou uma infração, uma possível infração ética de um profissional e me marcou.
como se entendesse que o simples fato de você marcar um conselheiro, né, seria uma forma de denúncia. As minhas redes sociais são pessoais e, obviamente, que eu não me desvinculo de ser nutricionista. Todos sabem, quando entram no Insta, no Facebook, que eu sou nutricionista, está ok. A Camila Borges está colocando aí os vários descuidos. Há vários descuidos, né? Meio irônico. Há aqueles que não são muitos descuidos, aqueles que são. E aí a pessoa me marcou. Veja, se eu sou nutricionista e você também, e eu sou conselheira, obviamente que eu represento a categoria. Né? Mas todos nós somos conselho. Então, se você observou a infração, você mesma envia para o conselho e diz, olha, eu tomei conhecimento dessa infração, por favor, eu tenho um encaminhamento adequado e você tem que mandar junto provas. Muitas pessoas confundem isso com ser dedo duro e absolutamente não tem nada a ver. Nós queremos proteger a categoria. Evidentemente que, salvo condições, digamos, a Adriana Fanaro, que é minha parceira, e faz uma postagem que, porventura, eu veja, porque também nós não passamos o dia inteiro nas mídias digitais. Nós não enxergamos todas as postagens de todos Face amigos ou amigos de Insta. Eu, porventura, posso pegar o telefone e ligar e dizer, Adri, olha, fiquei em dúvida naquela postagem, achei que merecia uma reavaliação. Você pode me dizer, puxa, a mim está ótimo, perfeito, bom. Ou dizer, puxa, Fabiana, eu não tinha percebido isso, de fato, acho que foi... Isso acontece muito entre pares, né? Isso, mas eu não sei qual é a sua sensação, mas a gente... não sei se é só uma categoria, mas eu, como lido com nutricionistas, vou falar de nutricionistas mesmo. Somos bem doloridas, né, Fabiana? Eu acho que, assim, eu prefiro dizer que nós somos uma profissão, uma categoria, como você muito bem colocou, Adriana, muito jovem. A profissão foi regulamentada em 2017 e nós fizemos 50 anos de regulamentação. Então, a profissão foi regulamentada, acho que 24 de abril de 1967. Veja, eu nasci em 1970. Nós não estamos falando de uma profissão que é regulamentada há várias e várias décadas. Há uma construção da identidade do nutricionista. E é importante nós verificarmos isso. Você usou a palavra, nós somos doloridos. Acho que a sociedade vive um momento de dor, né? E as pessoas também se projetam, o pessoal e o profissional. A Dani Mazzucchi está falando assim, doloridas e justiceiras. E pode ser até, né? Mas a justiça se dá quando? O brasileiro, grosso modo, tem um problema de interpretação. Ele diz assim, como é que aquele assassino tem direito a advogado de defesa? Quem que ousa defender um assassino? Esquece o acusador que o advogado do assassino não pretende mentir ou ludibriar ou mudar os fatos. A função dele, eticamente falando, é o quê? É apenas garantir um julgamento justo. Só isso. Eticamente, o advogado do acusado deve garantir um que julgamento... ele pague e que ele pague, se caso for, né? Quem deve garantir que ele pague é o sistema judiciário, mas o advogado de defesa, ele tem que garantir que aquele julgamento foi justo, que as provas arroladas conferem, que, enfim. Então, em termos de categoria, todos nós somos conselho, porque a partir do momento que a Adriana percebe uma infração da Fabiana, se for muito próxima, ela pode conversar, mas se não for, se ela não tiver contato, ela vai comunicar ao conselho, que faz o quê? Que oriente a Fabiana, porque ela não tem contato. Então, isso é algo positivo. Então, quando as pessoas dizem assim, puxa, mas o conselho não vê isso, é engraçado, né? O conselho vira parece uma grande nave espacial que ocupa todo o espaço, né? Como Deus. Era exatamente nesse ponto que eu queria chegar, que é como se o conselho fosse onipresente. Ele tem que obrigatoriamente estar. E quando, na verdade, você pode ser o conselho e estar lá por ele, né? Na verdade, o estar por nós. Isso, o conselho se torna onipresente como? Quando nós somos conselho. Então, você não precisa me marcar para terceirizar a responsabilidade. Não, mas você é conselheira. Sim, mas eu sou conselheira no conselho.
né? Então, eu não ajo como instituição. Você tem que enviar para a instituição. Até porque, Adriana, na instituição aquilo vai correr em sigilo. Sabe uma coisa engraçada? Você já ficou irritada com algum blogueiro? Eu não fico, mas eu já tive muitas pessoas que ficaram, mas eu não fico mesmo. Eu também não. Eu também não fico, porque eu entendo que... Agora, se obviamente eu perceber um blogueiro fazendo uma atividade privativa, aí é diferente. Então, eu vou dar um exemplo. Houve uma época que houve uma grande discussão de um determinado blogueiro no Brasil, que os nutricionistas ficaram muito afoitos. E me lembro que naquela época eu era coordenadora da comissão de ética no CRN3, não é? E veja, se você avaliar o número de denúncias que chegam, é capaz de não chegar nenhuma denúncia ao conselho, mas a mídia digital está fervilhando. Então, eu me lembro daquele ditado antigo, né? Roupa suja se lava em casa. Você não vai esconder aquilo, mas você vai pegar aquela situação e enviar para o órgão de categoria. Porque o conselho não pode fazer nada com o blogueiro. Como assim não pode fazer nada? O conselho, ele legisla sobre o nutricionista e o técnico, mas ele pega aquela situação e manda para onde? Para o Ministério Público. E o Ministério Público vai dar andamento. Por que eu estou contando tudo isso? Porque isso vai ocorrer em sigilo. Você não vai ficar sabendo, eu não vou ficar sabendo, porque é direito de sigilo processual. Então, assim, eu acho que nós vivemos uma situação, eu faço uma leitura um pouco, talvez, particular nesse sentido. O exercício de cidadania traz um exercício de categoria. Nós somos uma democracia recente, né? É incrível, Adriana, mas a sua idade provavelmente é o período de democracia brasileiro. A democracia brasileira é tão jovem quanto você, né? Eu estou no formal, mas eu não sou tão jovem assim. Não, tenho você 37. É jovem, né? Exato. Então, se nós considerarmos, a democracia brasileira tem 30, 40 anos, né? Porque nós vivemos um período de ditadura militar e depois um processo de redemocratização com a possibilidade, inclusive, de votar pela primeira vez para presidente da República. O que isso tem a ver com a nossa categoria? Tem a ver com qualquer categoria. Quanto mais jovem a categoria, mais ela se identifica com esse processo de construção histórica e política. De você saber como reclamar. No Brasil, muitas vezes, você tem uma interpretação pejorativa de reclamar. Mas reclamar é bom. Você faz um reclame. Agora, claro, não me refiro àquela pessoa que reclama todo dia, ó céu, ó vida, ó que calor, que frio. Ai, meu Deus, eu tenho que ir para a faculdade. Ai, tem trabalho, ai, tenho que ler. Né? E alguém diz assim, quando o dentista faz live sobre nutrição, nutrição, alguma coisa assim. Sobre esse assunto, eu queria antes de perguntar, falar o seguinte, e aí você me corrija se eu estiver errada. Quando a gente tem um guia da população brasileira, a gente autoriza que todo mundo, toda a população, sendo ou não nutricionista, oriente sobre alimentação. Sim. Não, o que é atividade... sim, desculpa, perdão. O que é atividade privativa do nutricionista é a prescrição. Correto. Perfeito. Então, olha como é importante isso. Você matou a charada. Falar sobre nutrição e alimentação não é atividade privativa do nutricionista, ok? Ok. Vocês estão me ouvindo, gente? Não sou eu que estou falando, olha. Falar sobre alimentação e nutrição não é atividade privativa do nutricionista. Porém, nós concordamos que quem melhor se expressa, fala, conduz, discute, argumenta, orienta é o nutricionista. Perfeito. Uma questão é eu falar modo geral alimento. Como você mesma disse, o Brasil tem um guia alimentar para a população brasileira, que foi um marco histórico no sentido da construção do guia, pelas suas proposições de pensar de como o alimento é processado, de onde ele vem, vamos comer conjuntamente, vamos fazer uma alimentação, uma refeição no ambiente adequado, várias questões que ficou muito bem posto nesse guia. Até as fotos dos pratos, né, Fabi? As fotos dos pratos, né? Nossa, ficou maravilhoso para você orientar alguém. Eu uso com idosos, é maravilhoso, porque aí o idoso olha e ele fala, eu faço esse prato assim, dava para pôr mais... É muito bom, sim, né? Sim. E assim, veja, uma dentista é um profissional da área da saúde. Por onde começa a nutrição? A nutrição começa antes da
oralidade, né? Eu costumo dizer que eu demorei 50 anos para aprender ou para organizar na minha cabeça que há uma nutrição pré-deglutição, de onde vem o alimento, quem plantou, como foi transportado. Então, pré-deglutição e uma nutrição pós-deglutição. E o dentista, ele está preocupado com isso, porque a dentição faz parte de uma boa mastigação. E nós temos informações gerais que os profissionais da saúde sabem. Então, eu não vejo como um opositor. Eu vejo como alguém que chama atenção da importância da alimentação e da nutrição. É alguém que ergue a gente, não é alguém que está denegrindo a nossa imagem. Ele está colocando a gente num posto de necessidade, né? Perfeito, de essencialidade. E, portanto, quando eu tenho um colega dentista que faz essa orientação, eu não me oponho à sua posição, né? Eu simplesmente deixo claro, como você disse, que eu faço a prescrição. Assim como o médico faz a prescrição da dieta, né? Dieta hipossódica, hipocalórica, e aí o nutricionista faz o design, faz o desenho. E travou? Não, para mim não, está ok. Não? Ah, então, para mim deu uma travadinha, mas o médico faz a prescrição, eu parei nessa parte. Faz a prescrição da dieta. Então, por exemplo, ele faz assim, olha, doutora Adriana, esse paciente aí precisa de uma dieta hipercalórica, hiperproteica, um paciente queimado, né? Mas tudo bem, doutora Fabiana, vamos desenhar a dieta hiperproteica, hipercalórica para a senhora X. E quanto mais houver essa relação de confiança entre os profissionais, maior vai ser a possibilidade de troca de informações. Então, eu não vejo o médico como um opositor, eu não estou competindo, eu vejo um colega que tem possibilidades e habilidades e que se reúne com as minhas competências no tratamento de indivíduo. E veja bem, há uma particularidade, Adriana. O médico assina o atestado de óbito. Então, essa é uma responsabilidade bastante séria. E, obviamente, conta com uma equipe de profissionais, todos preparados para evitar o avanço da doença, a recuperação do paciente. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu sei, quanto mais eu me fortaleço dos argumentos científicos, mais parceiros eu encontro no meu meio. E é exatamente isso que eu ia dizer. Há alguns dias eu estou em contato com a Fabi e a Lu Rossi. Eu não vou contar por quê, porque vai ser surpresa. Surprise! Vai ser bombástico. E aí, numa desses telefonemas, você me falou, você falou assim, é muito lindo você defender que os nutricionistas estudem, porque o estudar deixa a gente numa posição confortável para discutir, né? Numa posição para a gente conseguir, então, conversar de igual para igual, para a gente conseguir, então, dizer pro médico, eu falo, os meus clientes falam assim, Fabi, eu recebi uma vez um cliente renal com uma osteoporose, e eu falei assim, olha, seria muito interessante que você fizesse um exercício de força, né? Porque você já está numa idade avançada. Ah, mas o meu médico disse que eu não posso. E aí fui eu estudar, fui eu ligar para o médico, fui eu me apresentar. Olha, aqui é a Adriana Fanaro, eu sou nutricionista da paciente X. E eu queria discutir com o senhor uma conduta que, na minha opinião, precisa ser de um jeito e o senhor... E no fim das contas, ele terminou o telefonema assim, faça como a senhora falou mesmo. Aí eu brinco que eu não sei se ele nem entendeu o que eu disse ou se ele falou, acho que ela sabe do que ela está falando. Então, o nosso melhor argumento ainda é estudar, né? Não existe algo que pavimente melhor o caminho de qualquer profissional que o conhecimento. Perfeito. Não é existe. Isso. Agora, Não. claro que esse caminho tem que ser também de misericórdia, de humildade. Humildade não é subserviência. Misericórdia não é uma questão religiosa, é uma questão de eu acolher as dificuldades. Eu tenho que sempre respeitar a prescrição do outro profissional. O nutricionista não prescreve exercício, mas ele pode discutir a necessidade, ele pode apresentar para outro profissional, ele pode e deve, conforme o Código de Ética, indicar esse paciente
para um outro profissional. Então, você pode indicar para um fisiatra, pode indicar para um geriatra e pode discutir, pode conversar com o médico clínico que conduz aquele paciente no sentido da troca de informações. Mas esse respeito mútuo entre as categorias, entre nós mesmas e entre nós mesmos, é fundamental. Então, quando nós falamos de conhecimento, a produção de conhecimento em nutrição, em ciência da nutrição, é muito recente no Brasil. Inclusive, essa é uma das matérias que você me deu, ciência da nutrição. Exato, introdução à ciência da nutrição, muito bem lembrado. Que é uma disciplina que eu adoro, que é no primeiro semestre, que ainda hoje, no Centro Universitário FAM, eu ministro, com outro nome, tópicos de nutrição, mas que é uma delícia, porque você tem um aluno entrando na faculdade, dando de cara com o nutricionista. E isso é em quantidade. Então, ler, a leitura te faz. E não é só a leitura em nutrição. Eu vejo que o NKB não faz diferença na consulta, porque não é aquela abordagem que você faz com o paciente. Agora, evidentemente, ele faz diferença na compreensão da leitura. Eu vou te... pode concluir. Não, apenas concluindo, desculpa, a leitura sobre arte, cinema, botânica, pintura. Eu li um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Não sei se você já leu. Não. Mas é um livro essencial para você descobrir que tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado e não como você gostaria de ser tratado. E ele mostra as linguagens para o consultório, porque nem todos os pacientes são iguais, nem todo mundo gosta de ser tratado igual, nem todo mundo... E vai exercitando essa empatia, né? Esse olhar para o outro mesmo, né? É difícil essa questão da empatia, né? Você tem um paciente cadeirante, é possível me colocar no lugar dele? Nossa, não sei. Não sei te responder. Eu sempre tenho uma resistência com empatia, embora eu entenda muito a semântica da palavra, mas eu acho que esse acolhimento... Tem outra palavra que é usada muito em consultório e não é do meu dia a dia, que é dor. Não é? Acolher as dores do paciente. Obrigada pelo prestígio, Adriana Nodari, do Sindicato do Mato Grosso, Cuiabá. Ela é da diretoria do sindicato, tem feito lives maravilhosas. Te apresento aí a Adriana Fanaro, nutricionista de São Paulo, que deve ir para uma live sua também, sugiro. Então, é o acolhimento, é acolher. Sim. Eu lembro que eu usava muito um exemplo com os meus alunos e que eu dizia o seguinte... o paciente lê brócolis ou vegetais verdes e você diz assim, olha, eu coloquei brócolis, mas você pode substituir por vegetais verdes. E ele te diz assim, eu não gosto de nenhum vegetal verde. Não, mas é bom, brócolis é bom. Quer ver brócolis de forno com molho branco? Não, mas eu não gosto de brócolis. Ah, mas quando você experimentar brócolis com arroz, você vai mudar de ideia. Não, mas eu não gosto de brócolis mesmo. Não, mas isso é porque você não comeu brócolis empanado. Quer dizer, não é essa abordagem. Essa abordagem tem que vir antes, né? Quando você pergunta assim, você prepara os seus alimentos? Onde é que você mora? Com quem você vive? Qual é a sua rotina? Depois da primeira consulta, você já sabe quem ele é. Você já sabe que ele é homem, tem 35 anos, mora sozinho, numa kitnet, perto do metrô Paraíso, trabalha no centro da cidade, a família é do interior, ele estuda à noite, tem um cachorro, vai ao culto no domingo de manhã e, portanto, você conhece o tempo dele, você sabe já pela anamnese o que ele gosta de comer e você já sabe que tem algum vegetal verde que ele gosta e, portanto, aquele poderá estar incluído, porque incluir um que exatamente ele está te indicando, eu não gosto de brócolis. Sim. Né? Então, isso é acolhimento, não é empatia. Eu não preciso me colocar no lugar dele, porque eu, por acaso, adoro brócolis. Exatamente, eu também. Eu vou para um assunto polêmico, a gente está chegando nos últimos 20 minutos, mas é um assunto polêmico. Eu vou te falar o que eu faço e o que eu oriento, e você, por favor, faça a sua parte aí. Eu vou ser uma pessoa muito ativa nas redes sociais, né? Eu te acompanho, inclusive gosto muito do seu posicionamento até político, mas a gente tem por hábito, Fabi, então, por exemplo, assim, eu vi lá
um blogueiro ou um nutricionista que seja, enfim, dando uma orientação absurda. Então, emagreça 10 quilos nas primeiras 2 semanas. Com chá, sei lá o que, detox do sei lá da onde. Enfim, essas coisas que a gente vê por aqui, absurdas. E aí as pessoas fazem o quê? Saem compartilhando, né? Aí elas compartilham nos grupos do WhatsApp, elas compartilham nos stories, elas compartilham no feed, tudo para falar mal, né? Ela compartilha e dá aquela opinião dela, como se, né? E a minha opinião, eu, Adriana Fanaro, não compartilho. Eu, inclusive, nem curto, né? Nem coloco lá o curtir, o coraçãozinho, sei lá. Nem a carinha de triste, nem nada. Claro. Eu simplesmente não me atinge. Eu não interajo com aquilo. E o que eu digo para o aluno é: quanto mais você interage com aquilo, mais você espalha, mais você coloca para a sociedade uma informação que não existe. Cada um lê e interpreta de um jeito. Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque eu acho que isso é uma coisa... Assim, grupos de WhatsApp tá assim, parece que... Nossa Senhora, né? Tem muitos. Adorei. E é isso. Adorei a pergunta. Olha, que fique claro que nós não combinamos, hein? A gente nem se falou hoje, né? Não, a gente nem se falou, nós não combinamos, porque eu vou usar um palavreado Adriana Fanaro, aqui é um papo reto hoje. Um papo reto. Perfeito, Adriana. Olha, eu estou no Instagram como @FabianaPoltronieri. Veja só, meu nome e sobrenome, @FabianaPoltronieri. Estou assim no Insta, no Facebook. A Adriana fez uma postagem que eu curti, eu compartilho. Compartilhar, olha o termo semântico, compartilhar. Estou levando aquela informação novamente ao outro. Há uma pesquisa que diz que quando o brasileiro não gosta de uma coisa, ele comenta com 12 pessoas, e quando ele gosta, ele comenta com 4. Certa vez eu li essa resposta de marketing. Aí eu percebo o seguinte: vamos pegar os nutricionistas admiráveis que nós temos e dar luz, e ao profissional, seja ele qual for, influencer, blogueiro, independe, que divulga informação inadequada, vamos dar trevas. A sua indiferença é o oposto do amor. O oposto do amor não é ódio na mídia, como diz Luciana Rossi, é indiferença. Eu não curto, eu não amo, eu não detesto. Eu me coloco indiferente. Nós estamos aí com quase 125 pessoas nos acompanhando, que estão aí dando ibope para nós. Estão dando ibope. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade de estar com vocês, de estar com a Adriana. Se cada um que está conosco, os 125 já passou e os 130, comentar, puxa, assisti uma live com a Adriana Fanaro e com a Fabiana, elas comentaram uma coisa interessante. Bingo! Promoção para quem? Nós, nutricionistas. Agora, se eu gastar, investir meu tempo em comentar, nossa, eu não aguento mais ver... Vamos falar da nutrição, vamos falar de ciência da nutrição. E se eu observar algum colega em infração e é meu amigo, telefone. Não conheço, não tenho contato, eu indico para o conselho. Você é uma dedo duro? Não, eu quero que o conselho oriente esta criatura, para que se torne parte de uma categoria politizada, informada, com conhecimento, com acolhimento, e que nos faça cada vez mais fortes, cada vez que mais a gente unidos. se valorize, né? Que a valorização comece por nós mesmos, né? A valorização, eu digo que a valorização é um efeito pipoca. Eu adoro pipoca. E eu não gosto de pipoca. Pois é, eu adoro. Ótimo, porque a gente não vai brigar pelo mesmo ponto. A pipoca, eu acho uma coisa fantástica, Adriana. Aquele milhinho opaco, entristecido, com calor explode e faz uma massa de outra textura e de outra cor completamente. É a questão das proteínas, é como nós vemos na coagulação da clara do ovo. Você tem uma clara em gel, 11% de água, 89% de... 89% de água, 11% de proteína na clara, você tem praticamente água, né? E proteína. E quando você aquece, você muda aquela estrutura para algo que tem cor,
que pode cortar com faca. É uma transformação. Então, valorização é isso. Eu acho que é um calor interno. Não depende de fora. Você tem que ter uma valorização de dizer o meu trabalho é essencial para isso. Sabe que uma certa vez, Adriana, eu trabalhava numa instituição muito conhecida e uma professora entrou na sala dos professores com uma camiseta assim, dizendo: não me sequestre, sou professora. Eu pensei, puxa vida, não me sequestre, sou professora. E eu parei para perguntar, escuta, eu não entendi a frase. Ela disse, eu ganho muito pouco, então não me sequestre. Eu disse, estranho você dizer isso, porque meu pai me ensinou que o que nós temos de mais valioso é quem nós somos e o nosso conhecimento. E o nosso conhecimento é insequestrável. Você não consegue roubar o que eu vivi, você não consegue roubar meus sonhos, você não consegue roubar o que eu li. Eu consigo compartilhar com você, mas você não consegue roubar. Então, na medida é que, se você sequestrar um professor, no máximo você sequestrou alguém que possa compartilhar com você conhecimento. Mas o que ele tem de mais valioso, ele te dá. Não precisa ser roubado. Então, nós temos que ser profissionais da educação nutricional, da EAN, da educação alimentar e nutricional bem feita. Não é? Nós temos que ser profissionais da oratória, da clareza. E eu digo, Fabi, que o que eu venho percebendo é que nós, nutricionistas, a gente vem abrindo mão do que é uma atividade privativa nossa, que é, por exemplo, a prescrição dietética, que é uma atividade privativa nossa. Então, eu tive a honra de ir na FAM ano passado, você não estava. Eu não estava, não pude ir, desculpa, mas já sei que foi um sucesso. Na reunião, e assim, eu estava palestrando com a Silvia Cosolino, e aí eu não conseguia falar, tá bom? Eu com o microfone, e eu falava assim, eu não tô conseguindo, gente, essa moda, não tô, porque assim, é muita admiração. E aí eu estava falando sobre o modelo transteórico, e eu falei, o modelo transteórico é uma forma de você avaliar o comportamento alimentar, avaliar e fazer a prescrição, mas a prescrição dietética é nossa. Então, vocês parem de não fazer o que é atividade privativa sua, porque você está fazendo o que todo mundo pode fazer. Você não pode... Você tem que orientar, a gente tem que trabalhar com comportamento alimentar, é óbvio. E olha, Fabi, eu vou falar uma coisa que eu sempre falo aqui. As pessoas falam assim para mim, mas você não é nutricionista comportamental? Aí eu falei assim, olha, na faculdade que eu me formei, com os professores que eu me formei, eles nunca tiraram essa minha função. Nunca houve uma separação que ou eu fazia dieta ou eu lidava com comportamento. Muito pelo contrário, né? Nós passamos 4 anos da nossa jornada e eu me lembro, você e o Alex foram pessoas que trabalharam muito comportamento. Comportamento de regras, né? Comportamento de como a gente devia se portar. Não era bagunçado, assim, né? Eu lembro da aula do Alex na sexta-feira. Ele chegava num mau humor, às 7 horas da manhã. Mas era um mau humor que a classe instituiu o café da manhã para ele de sexta-feira. Foi. Para dar uma aliviada no humor da pessoa. Continua até hoje igual. Lá mesmo. Meu Deus! Ele chegava muito mal-humorado. E assim... então, eu acho que a gente precisa conseguir, né, Fabi, exercer e ocupar o nosso lugar, né? Assim, sim. Se posicionar. A Cássia tá aí. A Cássia foi da nossa sala também. Foi. Eu tô lendo aí. Ela é ótima também. Beijo. Vários queridos que passaram que a gente não conseguiu deixar. Um beijo, pessoal, mas se sintam beijados. Mas aí a gente ocupar verdadeiramente o nosso lugar, né, Fabi? A gente se posicionar ao invés da gente dar luz para quem não tem que dar luz. Não tem. Nós temos que dar luz aos nossos colegas, né? Eu compartilho mensagens, eu sempre aprendo, adoro as mídias digitais porque eu aprendo. E, sobretudo, nós podemos aprender, Adriana, a como ser e a como não ser. Muito bom. Então, sempre se aprende. E aí eu replico, compartilho, reposto a qualidade e os nutricionistas que levam uma informação adequada e simplesmente não compartilho, não curto, nem... E um exemplo disso, a Lu Rossi tá aí, eu falei com ela pelo telefone e ela falou assim para mim, Adriana, eu gostei muito da sua abordagem sobre registro alimentar que você fez num dia desses, no feed, né?
E aí, eu ouvindo aquilo, falei, caraca, que humildade dela dizer, ela tá anos na minha frente de trajetória, anos de conhecimento, anos de um monte de coisa que podia tá ali, né, como um ser superior, né? Foi minha professora de estágio e não, tá ali podendo dizer para o outro, cara, gostei, eu tô compartilhando com você a sua visão do que é aquilo, né? É muito interessante, o ambiente faz toda a diferença, né, Fabi? O ambiente faz com que você aprenda, eu aprendo muito com os jovens. E o que eu mais gosto... Para mim, travou de novo. Tá, agora foi. O que você aprende com os jovens? Eles nos colocam com os pés no chão, né? Aprendemos o que nós não sabemos. Então, eu estava numa atividade de semestre, o aluno falou, professora, 1 mais 4? Eu falei, 1 mais 4? Professora, a gente joga Uno. Então, eu aprendi, aí na aula seguinte, eu falei, pessoal, hoje não tem 1 mais 4, a casa caiu. É a linguagem. Não que aprender o que seja 1 mais 4 muda o entendimento da nutrição. Apenas me aproxima da linguagem de quem diz assim, professora, hoje nós não gostaríamos de ter mais atividade, nós estamos sobrecarregados. Por outro lado, o aluno te ensina também a buscar as mídias. Hoje eu dou uma aula com um vídeo do YouTube, eu uso um site da Embrapa, eu entro no USDA, eu posso entrar no Meet. Mas eu não domino inglês, eu posso entrar no INTA, que é o Instituto Nacional de Tecnologia de Alimentos do Chile. Professor espanhol, eu leio. Português também. Então, eu entro. Nós temos um mundo. E o professor faz o papel do quê? De farol. No mundo da internet, dar luz. E o que o farol faz? Projeta a luz. Ilumina o caminho. Evita que a embarcação se choque com o abismo. Mostra que é um porto. Então, você diz, você vai por lá. Então, o professor não sabe tudo, está longe disso. Mas o professor tem que ser luminário no caminho. Lanterna, tocha. Eu jamais usei e não uso um adjetivo pejorativo e maldoso com o aluno, porque eu entendo que o aluno é produto também de uma sociedade e que se a universidade permite que ele entre, eu tenho que lidar com as dificuldades e com as habilidades daquele aluno. Eu só aprendo. Eu sou muito grata pela minha profissão, por participar da formação de jovens nutricionistas. Eu tenho um amor e uma admiração imenso aos nutricionistas que fizeram do país o que se faz hoje em termos de política pública, de trabalho em consultório, de nutrição oncológica, de nutrição no alto rendimento de esportistas. Então, eu sou muito grata. Eu acho que nós só aprendemos. Muito grata. Maravilhoso. Bom, nós estamos chegando ao final, então eu queria verdadeiramente te agradecer, dizer que é uma honra para mim te receber aqui, te receber com a minha audiência. O pouco do que eu sou hoje, ou do que eu aprendi a ser hoje, eu devo muito a você, muito ao Alex, muito à Luciana Rossi, que está aí, a tantos os outros professores que a gente teve nessa jornada. Foi uma jornada muito boa. Eu digo, Fabi, que eu voltaria facilmente para a época da faculdade. Foi uma das minhas melhores épocas. A gente se divertia muito, né? A gente tinha muita cobrança, a gente tinha muita coisa, mas era um divertimento. A gente aprendeu aquilo. Então, a gente lidava com o mau humor do Alex, por exemplo, com um sorriso, com café da manhã. Eu sei disso, e com pão. Com pão, entendeu? Pão. E então, após as 9 horas, tudo acontecia, né, Adriana? Após as 9 horas, as dúvidas eram esclarecidas. Mas sabe que as pessoas às vezes falam assim, o meu professor é mal-humorado, ele não está afim de ensinar. Eu falei, nossa, sabe que eu tive professores assim e a gente, na verdade, entendia o professor e se unia a ele, tentava fazer com que ele se sentisse em casa. Esse mau humor do Alex de manhã é clássico, né? Eu vi uma turma que ele foi para a NIF, que chamava ele de Maurício Manieri, faz uns 20 anos. E aí a turma tocou Maurício Manieri na festa da colação, e aí eles apresentavam. E a mãe dizia assim, esse é aquele professor mal-humorado de manhã? E o Alex tem um sorriso imenso, como você, né? Então é realmente o horário, das 7h30 às 8h30 é o período de ajuste de pH na vida.
Então é Não, importante entender. mas é importante entender que aquele era o jeito dele, a gente arrumou um jeito dele chegar feliz. Ele não chegava muito feliz, né? Porque era dele, mas ele via o café da manhã, era um momento Ficava nosso. emocionado. Era um momento. Hã? Ele ficava emocionado. Porque era um momento nosso, a gente preparava aquilo, a gente fazia com que aquilo fosse. Então, assim, a gente tinha o centro acadêmico, a gente tinha uma época, a gente foi muito bem orientado. Então, eu quero aqui publicamente te agradecer por isso. Querida, obrigada. Obrigada pela parceria. Em breve, gente, deixa eu falar aqui, não posso contar tudo, mas em breve temos novidades com esta obra-prima, que eu não sei se vocês sabem, mas eu não sabia e fiquei sabendo. Um livro exclusivamente escrito por nutricionistas. Olha quantas páginas. Tem alguns profissionais que não são nutricionistas, mas basicamente são nutricionistas. Então, olha todos isso eles tudo. foram muito bem-vindos, né? Médicos, farmacêuticos, são muito bem-vindos. Mas foi um livro escrito muito com aquele sentimento, não de exclusão da outra categoria, pelo contrário, mas de vamos valorizar a produção científica em nutrição. Então, é um livro que o capítulo de avaliação nutricional estão todos escritos por nutricionistas. Ele é basicamente escrito por nutricionistas, mas mais importante que isso, ele é escrito de nutricionista para nutricionista. Num background, numa bagagem de construção de identidade do nutricionista. Nisso você está correta. Obrigada, Adriana. E ó, a surpresa é que eu tenho várias caixas deste livro aqui na minha empresa. Várias, gente, tem muitas. E vai ter... E não vou falar não, senão depois o pessoal da empresa briga comigo que eu conto a surpresa. Fabi, obrigada. Obrigada de verdade. Adriana, a gente obrigada. se vê, tá? Manda um beijo pro Alex. E assim que acabar a pandemia, eu vou aí comer pão francês, bolo e café. Olha, em nome de todos os nutricionistas, eu agradeço essa tarde agradabilíssima com você. Como sempre, me divirto. Para mim, isso não foi um trabalho, foi uma conversa entre colegas de profissão. Essas pessoas que estão participando, todas umas queridas, e é isso o mais importante da nutrição. Essa coesão em busca de um reconhecimento do dia a dia da nossa essencialidade e do nosso trabalho na promoção da saúde. Não esquecer nossa missão, direito humano à alimentação adequada. Sim. É fundamental esse direito, e nós estamos nele. Me arrepia dizer que segurança alimentar é algo que nós buscamos e trabalhamos para. Então, eu agradeço. E não podemos esquecer, né? Não podemos esquecer nunca, é parte da nossa missão. Então, eu agradeço a Adriana Fanaro, nutricionista, empreendedora, entusiasta e, sobretudo, agora uma incentivadora da difusão do conhecimento na medida que reconhece no Tratado de Nutrição e Dietoterapia Rossi Poltroneri uma obra contemporânea da nutrição brasileira, com o impacto de ser escrita, todos os capítulos com nutricionistas e outros profissionais, mas respeitando as atividades privativas, respeitando aquilo que é nosso por direito e por aquisição da identidade do nutricionista. Então, muito obrigada, querida. Um beijo, viu, Fabi? Obrigada, tá? Obrigada. Nossa, gente, uau, né? Se a gente pode falar alguma coisa, se alguma coisa é uau. Esta live ficará gravada, tá? E eu vou tirar uma foto minha, vou colocar lá para saber se vocês gostaram ou não da live, né? No meu feed. E a gente se vê, tá bom? Um beijo para vocês.